Fala, meu povo, aqui professor Rogério Figueiredo para mais uma questão do SSA 2018. Deixa comigo. Os dois polígonos regulares a seguir são o quê? Semelhantes. E a razão de semelhança de B para A, é de 3/5. Beleza? Ó, polígonos regulares. O que é que são polígonos regulares? Polígonos que têm os lados congruentes. Logo, os ângulos congruentes. Então, esses aqui congruentes, ou melhor, esses daqui são congruentes entre eles, mas são semelhantes. O que é que são semelhantes? Polígonos semelhantes são aqueles que os lados são proporcionais. E como os dois são regulares, para ser semelhantes, a medida dos ângulos são iguais. E é lógico, minha gente, se o polígono é regular, independente do tamanho do seu lado, os ângulos são iguais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do quadrado. Um quadrado maior ou menor é um quadrado que tem seus ângulos internos 90 graus. Então, isso não muda. Logo, eles são semelhantes. Tudo bem? Todo quadrado é semelhante ao outro quadrado, tá? Todo polígono regular é semelhante a um outro polígono regular, independente dos lados. Mas aqui ele dá a nossa razão de semelhança. Qual é a nossa razão de semelhança? B para A, ou seja, B, o lado de B, tá? Vamos botar aqui, Lzinho, L de B, está para o L de A, na proporção de quanto? 3/5. Tudo bem? Vamos lá agora. Com base nessas informações, analise as sentenças seguintes. Gente, no SSA, geralmente eles usam esse tipo de questão para poder ter um maior leque do assunto, né? Porque só são 10 questões. E se ele não der esse tipo de análise, a gente só vai trabalhar de maneira conteudista direta. Vamos lá. A medida do perímetro do polígono B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Gente, vamos lá. Vamos analisar isso. Primeiro, quem é o perímetro desse aqui? O perímetro desse, ó, se são 6 lados, porque são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados. Então, o perímetro desse aqui, né, o perímetro 2P, equivale a 6 vezes 6, 36. Tudo bem? Agora, esse aqui, bem, Rogério, eu não sei o lado desse cara aqui. O que é que eu faço? Vou ter que aplicar nessa razão de proporcionalidade. Lado de B, não sei. Lado de A vai valer quanto? 6. Então, lado de B está para 6, certo? Assim como 3 está para 5. Então, quem vai ser o lado de B? Vamos lá, vamos calcular o lado de B. O lado de B vai ser 6 vezes 3, 18 sobre 5. Tudo bem? 18 sobre 5. Esse aqui vai ser o lado de B, 18 sobre 5. Que dividindo vai ficar o quê? Ó, 18 dividido por 5 vai ficar, ó, 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 18 sobra 3. 3 dá para dividir por 5? Não. Então, põe uma vírgula e acrescenta um zero. 30 dividido por 5 dá 6. Então, aqui dá 3,6. É a medida do lado B. Então, vou colocar aqui 3,6. Beleza, galera? Entendeu até aí? Vamos que vamos. Então, quem vai ser o perímetro desse cara? O perímetro 2P de B vai ser igual a 3,6 vezes 6.
Quanto é que dá isso? Ó, 3,6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. E uma casa decimal, então eu teria aqui 21,6. Ele está dizendo o seguinte, que a medida do perímetro B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Bem, vamos calcular qual a medida do perímetro do polígono A, não é? O quanto vale 60%? É só você fazer assim, ó, 60% de quanto? 36. De 36. O que é que vai ocasionar? Ó, vai ser 60 por 100 multiplicado por 36. Ó, corta esse zero com esse zero e isso vai dar o quê? Ó? 6 vezes 36, aqui é mesmo que tem 1, né? 6 vezes 36, já vimos, dá 216. Dividindo aqui por 10, eu vou ter 21,6. Ou seja, a primeira é verdadeira. Rogério, eu teria que fazer esse trabalho todo? Não, mas eu precisei só para a gente revisar. Mas o que acontece? Quando eu calculo a razão de proporcionalidade entre os lados, não é? 3 dividido por 5 dá 0,6. Isso significa dizer 60%. Ó, preste atenção. A razão de proporção entre os lados é a mesma razão de proporção entre os perímetros. Logo, a gente pode dizer que a proporção de perímetro de B sobre o perímetro da figura A também seria quanto? 0,6, que é o mesmo valor daqui. Beleza? Mas eu só quis revisar com vocês. Tudo bem? Os ângulos dos polígonos B têm medidas inferior a 30% das medidas do polígono A? Não. O que é que eu falei para vocês? Os polígonos são regulares, então os ângulos internos são sempre os mesmos. Então o ângulo daqui são todos iguais, logo aqui também, porque é a mesma figura. Tudo bem? Então aqui falso. Mais uma vez, vamos analisar para ver se a gente precisa ou não utilizar essa. Vamos lá. Primeira e a segunda. Ó, ele está dizendo que é correto apenas a primeira. Está no páreo. Apenas a segunda. Está fora, porque a segunda é falso. A primeira e a segunda. Está fora. A segunda e a terceira. Está fora. A primeira, a segunda e a terceira. Está fora também. A nossa resposta é a letra A. Não precisava nem testar na hora da prova. Fica atento a isso. Mas vamos fazer. Ele diz que as áreas dos polígonos estão na mesma razão de semelhança que as medidas dos perímetros. Isso aí é falso. Olha, as medidas dos perímetros é a mesma semelhança dos lados. Por quê, professor? Porque perímetro é uma medida linear, tipo metro, centímetro, decímetros, assim como lado, metro, decímetro, centímetro. Só que no caso das áreas, não. Áreas é uma medida ao quadrado. Então, metros quadrados, centímetros quadrados e tal. O que vai ser? Qual a regra? Qual a relação? A relação vai ser o seguinte, olha, por exemplo, a área de B está para a área de A na proporção de semelhança, tá? Tipo, 3 está para 5, só que ao quadrado. Novamente, porque a área é medida ao quadrado, tá? Perímetro é medida de metros, centímetros. Então, por isso que eu elevo ao quadrado 3/5, ou seja, aqui ficaria 9 sobre 25, que já não é a mesma razão de semelhança, porque a razão é 3/5 e 3/5 para essa, não 9/25 avos. Então, seria falso. Firmeza, galera? Tranquilo?
Se inscreve no canal, se você gostou, bota aí o seu curtir para valorizar aqui o nosso trabalho, beleza? Porque agora é com você.